Capítulo 3. Estas eram as linhagens de Arão e de Moisés, no dia em que Jeová falou com Moisés no Monte Sinai. Estes eram os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses eram os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que tinham sido ordenados para servir como sacerdotes. No entanto, Nadab e Abiú morreram diante de Jeová quando ofereceram fogo ilícito perante Jeová no deserto do Sinai, e eles não tiveram filhos. Mas Eleazar e Itamar continuaram a servir como sacerdotes junto com Arão, seu pai. Então Jeová disse a Moisés: faça a tribo de Levi se aproximar e ficar diante de Arão, o sacerdote, e eles o servirão. Eles cumprirão suas responsabilidades para com ele e para com toda a assembleia diante da tenda de reunião, ao realizarem o serviço relacionado com o tabernáculo. Eles cuidarão de todo o equipamento da tenda de reunião e cumprirão suas responsabilidades para com os israelitas por cuidar dos serviços relacionados com o tabernáculo. Você deve dar os levitas a Arão e a seus filhos. Eles são dados a ele como dádivas dentre os israelitas. Você deve designar Arão e seus filhos, e eles cuidarão dos seus deveres sacerdotais. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Jeová também disse a Moisés: veja, estou pegando os levitas dentre os israelitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os levitas se tornarão meus, pois todo primogênito é meu. No dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde homens até animais. Eles devem se tornar meus. Eu sou Jeová. Jeová disse mais a Moisés no deserto do Sinai: registre os filhos de Levi segundo as suas casas paternas e segundo as suas famílias. Você deve registrar todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os registrou segundo a ordem de Jeová, assim como lhe havia sido ordenado. Estes eram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Libni e Simei. Os filhos de Coate, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Mali e Muzi. Essas eram as famílias dos levitas, segundo as suas casas paternas. De Gerson vinham a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Essas eram as famílias dos Gersonitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram registrados foi de 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam atrás do tabernáculo, a oeste. O maioral da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. A responsabilidade dos filhos de Gerson na tenda de reunião era cuidar do tabernáculo e da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda de reunião, dos cortinados do pátio, da cortina da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, das suas cordas de tenda e de todo o serviço relacionado com essas coisas. De Coate vinham a família dos Anramitas, a família dos Izaritas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Essas eram as famílias dos Coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Eles eram responsáveis de cuidar do lugar santo. As famílias dos filhos de Coate acampavam ao sul do tabernáculo. O maioral da casa paterna das famílias dos Coatitas era Elisafã, filho de Uziel. A responsabilidade deles era cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares,
dos utensílios usados para realizar o serviço no lugar santo, da cortina e de todo o serviço relacionado com essas coisas. O maioral-chefe dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele supervisionava os que cuidavam das responsabilidades para com o lugar santo. De Merari vinham a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas eram as famílias de Merari. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram registrados foi de 6.200. O maioral da casa paterna das famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Eles ficavam acampados ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a responsabilidade de supervisionar as armações do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases com encaixe, todos os seus utensílios e todo o serviço relacionado com essas coisas. Também as colunas que cercavam o pátio e suas bases com encaixe, suas estacas e suas cordas de fixação. Os que acampavam na frente do tabernáculo ao leste, isto é, diante da tenda de reunião, no lado do nascente, eram Moisés, Arão e os filhos dele. Eles eram responsáveis de cuidar do santuário como sua obrigação em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse era morta. Todos os levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que Moisés e Arão registraram segundo as suas famílias, conforme a ordem de Jeová, foram 22.000. Jeová disse então a Moisés: registre todos os primogênitos dos israelitas de 1 mês de idade para cima, conte-os e faça uma lista dos seus nomes. Pegue os levitas para mim em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E pegue os animais domésticos dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais domésticos dos israelitas. Eu sou Jeová. Então Moisés registrou todos os primogênitos dos israelitas, assim como Jeová lhe havia ordenado. O número de todos os primogênitos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima que foram registrados por nome, foi de 22.273. Jeová também disse a Moisés: pegue os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e pegue os animais domésticos dos levitas em lugar dos animais domésticos deles. E os levitas se tornarão meus. Eu sou Jeová. Como resgate pelos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, você deve recolher 5 ciclos por pessoa, segundo o ciclo padrão do lugar santo. 1 ciclo são 20 geras. Você deve dar o dinheiro a Arão e a seus filhos como resgate pelo número dos que excedem os levitas. Assim Moisés recolheu o dinheiro do resgate por aqueles que excederam o número dos levitas. Ele recolheu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Moisés deu então a Arão e a seus filhos o dinheiro do resgate, de acordo com a palavra de Jeová, assim como Jeová havia ordenado.